Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a segunda edição dessa terça-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. E tem informação sobre mais uma contratação. O Vasco chegou agora há pouco num acordo com o atacante Gustavo Maia. Lembra, ontem já tinha sido descartado, né, a contratação do Gustavo Maia, mas as partes voltaram ali a conversar e o acordo foi sacramentado, pelo menos por enquanto, né? Vai que depois tenha outra reviravolta. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre o Bruno Tubarão, que é aguardado amanhã para realizar exames no Vasco da Gama. Vamos falar sobre lateral direito, que o Vasco procura, MT que está de saída, reforma de São Januário, que foi assunto no dia de hoje. Então tem bastante coisa para a gente conversar depois da vinheta. Antes eu conto com você, você deixa aquele like que ajuda demais aqui no canal e se inscreva se você ainda não for inscrito. Tamo junto? Deixou o like, se inscreveu e a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando do OneFootball. Você ainda não tem o OneFootball no seu celular? Você tá dando mole, pô. Todo dia eu falo do OneFootball aqui no canal, que é um baita aplicativo, que é um aplicativo parceiro aqui do canal Machão da Gama. E você baixando o OneFootball, você ajuda o OneFootball a continuar como parceiro aqui do canal Machão da Gama. Além do que, o OneFootball é um baita aplicativo, te notifica em todos os gols do Vasco, todas as atualizações sobre o Gigante da Colina você tem no OneFootball, cobertura completa da Série A e Série B, e é de graça, um aplicativo completamente gratuito. Você baixa no link que está na descrição desse vídeo e também no QR Code que está aparecendo na sua tela. É só você apontar a sua câmera e baixar. O OneFootball parceiro aqui do canal Machão da Gama. Bom, vamos aqui atualizar contratações, né? O Vasco está se movimentando aí no mercado de transferências, tentando trazer opções, né, para a sequência aí da Série B do Campeonato Brasileiro. A gente pode dizer que são as últimas contratações antes do período 777, né? No domingo tem a AGE, se for aprovada, a partir de segunda-feira a 777 assume o comando e ainda vai ter uma semaninha para tentar reforçar o clube ali na janela. E como a gente havia informado aqui no vídeo da manhã, o Vasco chegou a um acordo e acertou a contratação do atacante Bruno Tubarão. E agora a gente tem mais algumas informações sobre esse contrato, né, do Vasco com o Bruno Tubarão. Ele vai chegar por empréstimo até o fim da Série B, mas com uma possibilidade de extensão desse empréstimo, né? O empréstimo é até o fim da Série B, mas depois pode ser estendido ali, dependendo de algumas metas que o jogador atingir. As três partes já chegaram num acordo e vão iniciar ali os trâmites finais para essa negociação ser sacramentada. Troca de documento, exames médicos e etc e tal. A situação do Bruno Tubarão está naquele estágio de só falta assinar. As informações são do Vene Casagrande, que inclusive completou dizendo o seguinte, a apuração aqui do Vene: o Bruno Tubarão chega amanhã ao Rio de Janeiro para assinar com o Vasco da Gama e iniciar a sua trajetória no Gigante da Colina. O jogador vai chegar por empréstimo aí até o final da Série B do Campeonato Brasileiro. Inclusive, ele concedeu uma entrevista, né, ao Atenção Vascaínos, ao site do Atenção Vascaínos, dizendo que ficou muito feliz, muito honrado com a proposta do Vasco, está muito animado, né? Quando chegou a proposta do Vasco, não tinha como ele recusar uma proposta dessa, e está aí bastante confiante na sua trajetória no Gigante da Colina. Bruno Tubarão, atacante de lado de campo, né, uma posição carente aí do Vasco, vai chegar para ser mais uma opção, né, nesse elenco até o final da Série B. Empréstimo até o final da Série B. Bom, e o Vasco fechou agora há pouco mais uma contratação. O Vasco oficializou a contratação de outro atacante, o atacante Gustavo Maia, do Internacional. Tá um bota-casaco, tira-casaco danado, né? Bota-casaco, tira-casaco, vai, não vai, contrata, não contrata. O Vasco chegou a estar muito próximo, né, de fechar com o Gustavo Maia, que estava envolvido ali, né, na negociação com o Paulo Vitor e também com o lateral Everton, que foi para o Internacional. Mas ontem o Vasco tinha desistido oficialmente, né, da contratação do Gustavo Maia. O próprio Carlos Brasil tinha dado uma entrevista para a revista Colorada, lá no Rio Grande do Sul, dizendo que as negociações tinham encerrado, que as partes não tinham chegado no acordo e que o Vasco não tinha mais interesse na contratação do Gustavo Maia. Porém, tudo mudou no dia de hoje e depois de desistir da contratação de Gustavo Maia, o Vasco viu essa negociação sofrer uma reviravolta
e se acertou com o atacante do Internacional. A informação do Globoesporte.com é que as partes entraram no acordo no fim da tarde de hoje e o atacante já é aguardado no Rio de Janeiro para realizar exames médicos ainda nessa semana. O jogador tem 21 anos de idade, 1,68 m de altura e atua pela ponta esquerda. Segundo a apuração do Globoesporte.com, após o Vasco ter desistido, da contratação do atacante, os empresários ali do Gustavo Maia entraram em contato com o Vasco pedindo para retomar a conversa, pedindo um prazo a mais e reforçando o interesse do jogador em vestir a camisa cruz-maltina. Depois das conversas serem reatadas, o acordo foi sacramentado. O jogador estava emprestado ao Internacional pelo Barcelona B e agora será emprestado ao Vasco da Gama. O Barcelona vai pagar parte dos salários do Gustavo Maia. Mais um que chega aí por empréstimo até o final da Série B. Então o Vasco contrata duas opções para o ataque, o Bruno Tubarão e o Gustavo Maia. Duas apostas, a gente pode dizer que são duas apostas. Bom, e antes do fim da janela de transferências, o Vasco ainda cogita contratar um lateral direito, porque neste momento o Vasco só tem o Léo Matos, como opção para lateral direita. O Everton foi negociado com o Internacional, o Gabriel Dias está machucado e nos últimos jogos o Gabriel Dias entrou, teve que ser substituído, ainda não conseguiu se recuperar totalmente de uma lesão que ele teve algumas rodadas atrás, então não dá para contar 100% com o Gabriel Dias, então o Vasco só tem o Léo Matos como opção, por isso o Vasco vai ao mercado buscar mais um lateral direito. Deve ser a próxima investida do Vasco, trazer um lateral direito para a sequência aí da Série B do Campeonato Brasileiro. A lateral esquerda, porém, o Vasco conseguiu repor, O Vasco, que perdeu o Riquelme por conta de uma lesão séria de ligamento no joelho, tem apenas o Edmar como opção para a lateral esquerda, mas o Vasco fechou com o Paulo Vitor, que vem do Internacional. Inclusive, o jogador será apresentado de forma oficial na entrevista coletiva, etc. e tal, no dia de amanhã, quarta-feira, o Vasco vai apresentar ali de forma oficial o lateral esquerdo Paulo Vitor. Ele que já deu entrevista na Vasco TV, já falou como jogador do Vasco, etc. e tal, mas agora vai ter o seu primeiro contato com a imprensa. Amanhã ele é apresentado de forma oficial pelo Gigante da Colina. Bom, falamos aqui de jogadores chegando, agora tem um que está de saída. Parece que dessa vez o MT realmente vai deixar o Vasco da Gama. Informação do Vene Casagrande é que o meia MT está muito próximo de deixar o Gigante da Colina. O atleta está em negociações com o Santa Clara de Portugal e os dirigentes lá do clube português estão bastante confiantes, que vão conseguir a contratação do MT. O jogador será emprestado ao Santa Clara de Portugal por uma temporada com opção de compra. A confiança do time português é muito grande que o Vasco irá liberar o atleta. Isso deve acontecer, O Vasco realmente estava procurando um destino para o MT, que não deu certo no Vasco e deve seguir aí para o futebol português, deve atuar pelo Santa Clara de Portugal. MT de saída. Bom, e agora aqui para finalizar esse vídeo, o assunto que foi pauta hoje, nas redes sociais vascaínas, a reforma de São Januário. Isso porque o Vasco tem negociações avançadas com a Prefeitura do Rio de Janeiro para receber um potencial construtivo referente ao complexo de São Januário. As receitas seriam usadas para reforma, modernização e ampliação da capacidade de São Januário para 43 mil torcedores. Esse projeto, inclusive, já tem algumas fotos, que está passando aí na sua tela, de como ficaria o estádio de São Januário. O Vasco está em conversas com o prefeito Eduardo Paes. Essas conversas começaram no mês de janeiro e esquentaram aí nos últimos meses, com a chegada da 777. A expectativa é que ainda nesse mês de agosto ocorra um outro encontro com o Eduardo Paes para que esse projeto seja concluído, e o pontapé ali para a reforma de São Januário seja dado. Parece que dessa vez tem grande chance de sair do papel, Eu já vi várias vezes história de reforma de São Januário, por isso eu nem me iludo, mas parece que dessa vez pode sim sair do papel e São Januário ser reformado. Tem que ser reformado, Ficou pequeno para a torcida do Vasco, o Vasco tem que ter um estádio pelo menos para 40 mil torcedores mesmo, porque não dá para ter futebol profissional jogando para 19 mil, esgota muito rápido, a torcida do Vasco é gigantesca, tira a oportunidade de muitos vascaínos, de estarem presentes perto do seu clube do coração. Então tomara que essa reforma dessa vez saia do papel. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas, até a próxima, fui!